No século VI d.C., quando a Europa estava entrando na Idade Média, na Baixa Idade Média, as invasões bárbaras, não havia mais governo nenhum, em Constantinopla, onde era a capital do Império Romano do Oriente, uma mulher nascida na classe mais baixa, a classe dos comediantes, que foi prostituta juvenil, tornou-se imperadora e promulgou as primeiras leis que a gente pode chamar de direitos das mulheres. Teodora, mulher de Justiniano, foi esta personagem incrível que eu vou contar mais para vocês hoje. Teodora nasceu por volta de 497, ou nasceram em Creta, não é muito certo isso. Era uma família muito pobre e o pai então leva todos para Constantinopla, onde ele conseguiu um emprego para alimentar os ursos no anfiteatro. Mas ele morre pouco depois, e aí a mãe, Teodora e suas duas irmãs ficam na maior pindaíba. Num dia a mãe coloca ali uma roupinha bonitinha e as meninas entram na pista, estendem as mãozinhas assim para a plateia e um grupo acaba acolhendo elas e elas, a mais velha, consegue então trabalhar como comediante. Comediante era o nome na época que se dava para qualquer tipo de atividade artística. Podia ser dançar, podia ser cantar, podia ser circo. A irmã mais velha de Teodora começa a se apresentar e ela, muito pequenininha, vai junto e faz meio que um lateral ali, mas ela tinha muita graça, tinha muito charme e já chamava atenção. Assim que Teodora cresceu um pouco, toda vez que ela entrava em cena, todo mundo olhava para ela. A menina tinha muito charme, era bonita, mas mais do que tudo ela tinha essa sensualidade latente. Ela não dançava, não cantava, mas ela tinha talentos circenses, fazia acrobacias incríveis, enfim. Ela começa a ficar conhecida, inclusive, porque em geral, quando ela se apresentava, ela usava apenas uma faixa de seda na cintura. Fora da cena, ela também trabalhava como cortesã, ou seja, prostituta. E ela também ganhou uma reputação de que ela não tinha nenhum tipo de vergonha e também não recusava nenhum cliente. Um nobre de nome Escébulo havia sido nomeado governador da Cirenaica, que equivale mais ou menos ao que é a Líbia nos dias de hoje. E ele estava encantado por Teodora e então a leva como sua acompanhante. A relação não dura muito, imagino que Teodora continuasse bastante interessada por homens variados e ele acaba expulsando Teodora. Ela então tem que voltar sozinha, atravessar o norte da África. Quando ela chega no Egito, ela acaba entrando em contato com um grupo da seita dos monofisitas. Era uma dissidência, depois ficou chamado heresia, dos cristãos, porque essas pessoas acreditavam que Jesus tinha apenas uma natureza, a natureza divina, diferente dos católicos que acreditavam na dupla natureza de Jesus. Isso vai causar muitos debates, inclusive é daí que vem a expressão conversa bizantina. Por quê? Porque os bizantinos, cuja capital era Constantinopla, se dedicaram durante centenas de anos a debater essas questões, inclusive concílios, brigas, ganha um, ganha outro, até que o catolicismo impôs a versão que permanece até hoje. Essas divergências todas, conhecidas como heresias, dão um vídeo que eu prometo que vou gravar, porque tinha o arianismo, o nestorismo, enfim, foi um debate muito acalorado e muito rico. Teodora, com isso, acaba se tornando mais ligada à religião e retorna a Constantinopla com mais ou menos 25 anos. Ela chega em Constantinopla e acaba conseguindo encontrar com Justiniano, futuro imperador. Justiniano havia nascido na Dácia, hoje em dia é mais ou menos a região de Montenegro, numa família de camponeses, cuidadores de cabras, ou seja, ninguém podia imaginar o futuro que ele esperava. Mas ele teve uma sorte. Um tio dele, chamado Justino, havia entrado para o exército e foi galgando posições. Esse Justino era um homem muito talentoso, tanto na guerra quanto na política, e ainda sob o império de Anastácio, ele se torna o chefe da guarda do palácio. Com isso, fica muito poderoso. E quando morre o imperador, Justino consegue ele ser nomeado imperador de Constantinopla ou imperador bizantino. Justiniano havia sido, ainda garoto, adotado por Justino, que viu que o garoto tinha potencial. Levou-o para Constantinopla, colocou-o em boas escolas, ele teve muito aprendizado, logo também foi para o exército, participou de algumas batalhas e estava galgando postos também. Quando Justino vira imperador, Justiniano cresce junto e torna-se o conde do palácio. Justiniano era, portanto, muito poderoso sob o governo de Justino, seu tio. É nesta situação que ele conhece Teodora.
Bom, Teodora realmente devia ter uma mágica, porque Justiniano ficou completamente apaixonado por ela. Ela cedeu, claro, a esse homem, mas não era só sexo. O Justiniano ficou completamente apaixonado, passou a estar com Teodora o tempo inteiro e queria se casar com ela. Porém, existia uma lei que proibia que qualquer cidadão que houvesse chegado à posição de senador casasse-se com uma comediante ou filha de comediante. Veja como os artistas não eram bem-vindos naquela época. Mas enfim, Justiniano está tão decidido que convence seu tio e eles aprovam uma lei revogando a anterior e permitindo que ele então possa se casar. Em 523, contra a vontade da sua família, ele casa-se com Teodora e a nomeia sua esposa oficial. Em 1º de abril de 527, o imperador Justino chama o casal ao seu quarto no palácio e, perante uma comissão do Senado, nomeia os dois augustos, ou seja, determina que serão seus sucessores. Pouco tempo depois, o imperador morre, bastante pouco tempo depois, e o casal, então, é coroado numa cerimônia absolutamente incrível na Catedral de Santa Sofia. Aquela catedral deslumbrante que hoje em dia fica em Istambul e é uma mesquita. Pois bem, de lá ele sai para o hipódromo. É importante aqui falar da importância desse lugar. O hipódromo era não só o lugar da paixão dos constantinoplenses, dos bizantinos, que eram as corridas de cavalos, as corridas de bigas que tinham sido importadas de Roma, mas também o lugar onde haviam as apresentações. Lembra que eu falei que Teodora começou sua vida se apresentando ali? Também haviam manifestações públicas, enfim, era um lugar muito importante para a vida de Constantinopla. Eles saem da catedral e vão para o hipódromo, aonde milhares, dezenas de milhares de cidadãos aclamam o casal. Aquela mulher que havia se apresentado seminua 20 anos antes, agora estava sendo aclamada como imperatriz. Uma mudança em pouco tempo bastante extraordinária. O Império Bizantino é a continuação do Império Romano. Houve uma divisão em dois e a capital passou a ser Constantinopla. Então a gente pode, embora chame de Império Bizantino, é a continuação do Império Romano. Este império duraria ainda mais 900 anos, até 1457. Pois bem, durante o governo de Justiniano, ele atinge seu ápice, tanto em tamanho, quanto em importância, quanto em poder. Justiniano era um homem que gostava de obras, que realmente embelezou Constantinopla, criou estradas, e não só Constantinopla, mas o reino. E Teodora estava sempre com ele. Ela era, de certa maneira, a força motriz. Justiniano tinha seus ministros, seus conselheiros, os nobres, enfim, era um governo bastante burocrático, com várias funções, mas quem realmente tinha a última palavra todo o tempo era Teodora. Se a gente pode falar de um casal que funcionava 2 por 1, Justiniano e Teodora foi um desses casais. Como eu falei agora há pouco, o hipódromo era o lugar central de Constantinopla, onde as pessoas realmente podiam gritar, torcer, berrar. E existiam duas associações, duas facções, os verdes e os azuis, que eram a cor da vestimenta dos cocheiros que dirigiam nas corridas. Pois bem, cada um desses, azuis e verdes, tinha os seus líderes, tinha sua estrutura, tinha o seu tesouro, ou seja, o seu dinheiro, tinha as suas cocheiras, tinha os seus empregados, e cada imperador que assumia, em geral, tinha uma preferência. Então, se o imperador gostava dos azuis, o que acontecia? Os burocratas do governo apoiavam pessoas dos azuis e perseguiam os verdes, que acabavam tendo problemas, e vice-versa. Justiniano e Teodora eram azuis, não escondiam de ninguém. 13 de janeiro de 532, primeiro dia da temporada das corridas. 100 mil pessoas se espremem no hipódromo, chegam os nobres e chega Justiniano com sua corte. Começa, claro, enormes aplausos. Quando os aplausos começam a parar, uma parte do estádio, do hipódromo, continua murmúrios, barulhos, ruídos. Justiniano, então, ele não fala com o povo naturalmente, ele é imperador, mas ele tinha um funcionário para isso, chamado mandator, que vai até a beirada, um lugar onde podia dialogar, e representantes, pessoas dos verdes reclamam, dizem que eles têm sido maltratados, que eles são perseguidos. Justiniano, através lá do seu funcionário, diz que nunca ouviu falar disso, que no palácio ninguém contou para ele, mas o senhor fica no palácio, não escuta a verdade das ruas, enfim. E aí eles contam que tinha havido o assassinato de uma pessoa e que eles estavam sendo acusados de maneira injusta por esse crime.
Continua a discussão e Justiniano acaba levantando e indo embora. E o prefeito da cidade decidiu então rapidamente condenar 3 indivíduos pelo crime e levá-los para serem executados no local onde aconteciam as execuções. Chegando lá, o primeiro desses 3 homens foi enforcado. Quando o segundo foi colocado na forca, a corda se partiu. Então, uma multidão atacou os policiais, soltou os 2 condenados, que, por incrível coincidência, era um azul e um verde. Isso fez com que todos, então, se unissem e decidissem ir até a porta do palácio e atacar o imperador. Começa a revolta que ficou conhecida como Revolta da Nica. No dia 15, Justiniano decide, então, usar a violência contra aquela multidão. Uma tropa de mercenários sai do palácio e ataca a população. Durante esse ataque, 2 sacerdotes que estavam por perto acabam sendo feridos e mortos. A população une-se ainda mais, em número muito maior, mesmo os mercenários sendo extremamente bem treinados, tem que bater em retirada. Pessoas que ainda não estavam envolvidas na confusão acabam entrando e o que era uma revolta por um assunto torna-se uma zona generalizada. E durante 2 dias essa turba vai botar fogo, matar pessoas que eles suspeitam apoiam o governo, destruir diversos patrimônios, inclusive a própria Catedral de Santa Sofia foi incendiada nesses 2 dias caóticos em Constantinopla. Trancado no palácio, um grande salão com Teodora, os seus 2 principais generais e uma parte da corte, um dos seus oficiais informa para Justiniano que há um navio que dá para ele chegar, saindo por trás, diretamente no Bósforo, ele pode embarcar, tem muitos tesouros, e cruzar para a parte asiática do Império e fugir. Justiniano, sempre muito inseguro, decide então que vai fugir e pede que se iniciem os preparativos. Aí Teodora mostra porque ela era uma personagem diferente das demais. Ela vira para Justiniano e diz: meu senhor, podes fugir, mas a morte é a única certeza que temos na vida. O que pode variar é como enfrentamos este episódio. Eu não vou fugir. Prefiro seguir um ditado antigo que diz que a melhor mortalha é a púrpura. Púrpura era a cor da roupa dos imperadores. Pois bem, com esta fala absolutamente corajosa, ela pega o poder, manda os 2 generais que estavam à frente dela, Belisário e Manon, que eram muito competentes, organizarem e prepararem uma estratégia. Nos próximos 2 dias, esses 2 comandantes vão liderar a reação e, claro, um morticínio. Cerca de 30 mil cidadãos foram mortos, os principais líderes dessa confusão, e a paz é restaurada. Se Justiniano e Teodora já se dedicavam às construções antes dessa confusão, depois eles vão realmente fazer uma Constantinopla que, se já era bela, ficar absolutamente extraordinária. Muito do que você hoje encontra em Istambul, né, atual Constantinopla, é obra desse casal incrível. Infelizmente, claro, muita coisa foi destruída ao longo do tempo, mas a própria Santa Sofia foi restaurada no governo deles, nesse momento, pós a confusão, e muito do que você hoje vê em Santa Sofia é resultado da obra deste casal. E também, Teodora vai deixar um legado que a torna uma mulher ainda mais incrível. Ela fez Justiniano aprovar algumas leis incríveis, como por exemplo, que as mulheres passavam a ter direito sobre a herança quando seu marido morria, que não podia mais haver prostituição forçada, que uma comediante não podia ser obrigada a ter um contrato vitalício com um homem que a explorasse. Se um homem seduzisse uma donzela, era obrigado a casar com ela ou indenizá-la em dinheiro. Ou seja, uma legislação, tem outros exemplos, mas não vou aqui contar todos, muito moderna e muito rara para o que era a humanidade até aquele momento. Ela também mandou construir um convento que era exclusivamente para mulheres prostitutas que decidiam abandonar aquela carreira, ou para mulheres que estavam em situação de risco e precisavam de um lugar para se proteger e ter abrigo. Também muito moderno e muito bacana desta personagem. Teodora morreu em 548, provavelmente de câncer, pelas descrições, e Justiniano ainda reinaria por mais 17 anos, nunca mais com a mesma força e energia de quando Teodora estava ao seu lado. Permaneceu no comando, mas completamente diferente daquele imperador ousado, criativo e que deixou um legado tão grande. Uma curiosidade, se você viajar, for à Itália, em Ravenna tem a igreja de São Vital. Dentro dessa igreja tem um mosaico onde você vai ver a imagem de Teodora
com um halo na cabeça. É um mosaico feito naquela época, lindíssimo, que você tem a chance de ver uma imagem de Teodora à época. Na área dos livros, Conde Belisários, de Robert Graves, um autor que fez vários romances históricos. Belisários era o principal general de Justiniano e teve uma relação de amor e ódio com Teodora. É um livro ficcionado, mas que conta muita coisa interessante. A História Secreta de Procópio. Procópio foi o principal historiador da época, escreveu alguns livros muito importantes sobre Justiniano, mas nesse ele estava com muita raiva de Teodora e ele conta os podres dela. É um livro histórico, escrito num jeito mais antigo, mas se você encontrar e tiver curiosidade, vale a pena porque é bem divertido, parece quase uma novela. E por fim, Teodora, a Imperatriz de Bizâncio. Uma mulher que nasceu na camada mais baixa da população, foi comediante, prostituta juvenil, mas que soube usar seus atributos, beleza e inteligência, para conquistar o homem mais poderoso da época. Foi sua mulher, foi co-imperador, imperatriz, não foi apenas uma mulher atrás, escondida, teve um papel preponderante no governo do maior império do momento em que ela viveu. Sem nunca deixar de ser mulher, e de ser bela, e de ser feminina, conseguiu aprovar leis absolutamente fundamentais que melhoraram a vida de milhões de mulheres daquele largo império. Um exemplo que vale a pena prestar atenção e uma personagem que devia receber mais atenção de quem fala em direitos da mulher hoje em dia. Uma mulher realmente incrível que deixou um legado extraordinário. Teodora, a Imperatriz de Bizâncio.